Olhe ao seu redor por um instante. Tudo parece sólido, fixo, real. Mas existe uma pergunta antiga que atravessa a filosofia, ciência e consciência humana há séculos. A realidade existe exatamente como percebemos, ou nossa mente constrói apenas uma versão dela? Talvez isso pareça estranho no começo, porque crescemos acreditando que enxergamos o mundo de forma objetiva. Mas o cérebro humano não funciona exatamente como uma câmera. Ele interpreta, seleciona, filtra, reconstrói. Na verdade, grande parte da realidade que experimentamos passa primeiro pelos filtros da percepção. Cores, sons, sensações, emoções. Tudo isso é traduzido pela mente, e talvez seja justamente aí que o mistério começa. Porque o mundo que experimentamos pode não ser exatamente o mundo em si. Talvez seja o mundo interpretado pela consciência humana. Pense em algo simples. Duas pessoas podem atravessar exatamente o mesmo acontecimento. Uma sente trauma, outra sente aprendizado. Uma percebe ameaça, outra percebe oportunidade. O evento foi o mesmo, mas a realidade emocional foi completamente diferente. Talvez porque percepção não seja apenas observar. Talvez percepção seja interpretação. Existe algo curioso sobre os sentidos humanos. Nós enxergamos apenas uma pequena faixa da luz existente no universo. Ouvimos apenas determinadas frequências sonoras. Nosso cérebro ignora milhões de informações constantemente. Isso significa que aquilo que chamamos de realidade já é, desde o início, extremamente limitado. Talvez existam aspectos da realidade que simplesmente não conseguimos perceber. E isso levanta uma pergunta fascinante. Quanto da realidade está realmente lá fora e quanto é criado dentro da mente? Alguns experimentos psicológicos mostram algo impressionante. Quando a atenção humana está focada em uma tarefa específica, coisas extremamente óbvias podem passar despercebidas. Como se a consciência construísse uma versão simplificada da realidade para conseguir funcionar. Talvez por isso diferentes pessoas enxerguem mundos tão diferentes vivendo no mesmo planeta. Existe também algo interessante sobre emoções. Quando estamos felizes, o mundo parece mais leve. Quando estamos ansiosos, o ambiente parece ameaçador. Quando sentimos esperança, percebemos possibilidades. Talvez emoções não alterem apenas sentimentos. Talvez alterem a própria experiência da realidade. E isso começa a aproximar filosofia, neurociência e consciência de uma forma muito curiosa. Porque talvez a realidade humana seja muito mais subjetiva do que imaginamos. Ao longo da história, diferentes tradições filosóficas levantaram exatamente essa dúvida. Será que percebemos o mundo como ele realmente é, ou apenas como nossa mente consegue interpretar? Mesmo a ciência moderna reconhece algo importante. Nossos sentidos não mostram a realidade completa. Eles mostram apenas aquilo que o cérebro consegue processar. E talvez isso explique por que experiências humanas podem parecer tão diferentes entre si. Cada consciência interpreta o mundo através de memórias, emoções, crenças e experiências pessoais. Talvez seja por isso que uma mesma palavra pode confortar alguém e machucar outra pessoa profundamente. Talvez porque nunca experimentamos a realidade de forma totalmente pura. Sempre existe interpretação envolvida. Mas então surge uma pergunta ainda mais profunda. Se nossa percepção é limitada, o que mais existe além daquilo que conseguimos perceber? Talvez essa pergunta nunca tenha resposta definitiva. E talvez seja exatamente isso que torna a consciência humana tão fascinante. Porque, de certa forma, cada ser humano vive dentro de uma experiência subjetiva única da realidade. Aliás, se você gosta desse tipo de reflexão sobre consciência, percepção e os mistérios da experiência humana, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Você acredita que percebemos a realidade como ela realmente é? Ou cada mente cria uma interpretação própria do mundo?
E aproveita para sugerir temas para os próximos vídeos, porque muitas das próximas reflexões nascem justamente das perguntas de vocês. Talvez a realidade objetiva exista, mas talvez a experiência humana dela seja inevitavelmente subjetiva. E talvez seja exatamente nesse espaço entre mundo e percepção que nasce aquilo que chamamos de consciência. No fim, talvez a pergunta não seja apenas o que é realidade? Talvez a pergunta mais profunda seja quanto da realidade que vivemos é construída pela própria mente? Porque talvez nunca enxerguemos o universo exatamente como ele é. Talvez enxerguemos apenas aquilo que a consciência humana consegue transformar em experiência. E você? Acredita que a realidade existe exatamente como percebemos? Ou será que cada consciência vive dentro de sua própria interpretação do mundo?